Bom, vamos lá. Aula 8, ainda sobre a poluição do ar. Eu vou focar um pouco sobre emissões veiculares, né? Depois eu vou falar sobre os outros assuntos, ainda sobre poluição do ar, tá? Como é que se mede a poluição do ar decorrente das emissões veiculares? Tá? Então, com o passar do tempo, a partir da década de 70, houve-se uma preocupação, né, para a diminuição dessas emissões e também pensando, né, na eficiência energética, pensando também na economia, tá? Economizando no consumo de combustível. Antes, né, os consumidores, né, primavam pelo carro mais bonito, carro com maior arranque, com maior desempenho. Agora mais economia, entre outras coisinhas, né? Então, eu estou dando exemplo aqui para vocês. Limite das emissões para veículos pesados a diesel, né, significa que existe uma outra tabela para veículos a gasolina. Então, no Brasil, foi criado o PROCONV, né, que é o programa, tá, para minimização de emissões veiculares. E está composto por diversas fases. Atualmente estamos aqui na fase P7, que equivale ao Euro 5 na Europa. Tá? Então, quando foram criadas essas fases, visavam o que, por exemplo, avanços tecnológicos e motores, né, tendo como consequência a diminuição das emissões de CO, hidrocarbonetos, NOx e material particulado. Aí, por exemplo, CO, vocês estão vendo aqui, emissões de no máximo, atualmente tem que estar no máximo 1,5 gramas por quilowatt-hora de energia, foi energia mecânica, energia das rodas, né? Hidrocarbonetos, que são aquelas emissões, são substâncias formadas pela combustão, como por exemplo, aromáticos, aldeídos, etc., né? NOx, tá? Que no caso de motores a diesel, boa parte é NOx térmico, decorrente a queima a temperaturas acima de 400 graus Celsius, material particulado, né? E uma coisa interessante é que teor de enxofre, mas isso se deve mais aos combustíveis, porque atualmente a gasolina vendida no Brasil tem que ter no máximo 10 partes por milhão de enxofre, e o óleo diesel já existe o diesel S10, no máximo 10 ppm, e também tem outro que é o diesel mais antigo, tal, se não me falha a memória, diesel S250, se não me falha a memória, mas esse com certeza aí a longo prazo de ser extinto e fica apenas o S10, que nem em vários outros países. E o interessante é que vocês estão vendo aqui a cada fase, né, diminui consideravelmente essas emissões de 14 iniciando, né, por exemplo, CO, de 14 até o 1,5, 13,5 até 0,46, sempre respeitando os avanços tecnológicos. Então, assim, essas emissões, elas foram determinadas, foram estabelecidas também de acordo com os avanços tecnológicos que os carros estavam sofrendo. Se, por exemplo, no exterior estavam sendo lançados no mercado carros mais eficientes, por que não adotá-los aqui? Então foi criando aí de restrições cada vez mais rígidas. Tanto que até a década de 80, São Paulo capital, em alguns momentos do dia, né, a qualidade do ar era muito ruim. Agora é apenas regular, mesmo tendo mais carros. Só que os avanços em motos vieram bem depois. Um dos motivos, né, dos avanços dos carros, vou falar, por exemplo, dos carros, dos carros leves, né, é não apenas o fato de adotar o etanol, substituir total, parcialmente o etanol, a gasolina pelo etanol, mas também a adoção de sistemas como de injeção eletrônica, substituir o carburador pela injeção eletrônica, primeiro, né? Aí tem outras tecnologias que vieram mais depois, como injeção direta, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. E aí são avanços, por exemplo, injeção eletrônica em motos surgiu mais recentemente. Outra coisa que possibilitou a diminuição dos gases é a presença dos catalisadores, que são como se fossem reatores que ficam dentro do escapamento e que possibilitaram o quê? A conversão do NOx em N2. É que nem nos vídeos anteriores eu falei do redutor catalítico seletivo, que faz isso também, só que o redutor catalítico seletivo só tem caminhões que foram lançados no mercado, se não me falha a memória, a partir de 2014, devido aí ao aumento do rigor, né, das emissões, aí, que foi a época também da introdução do diesel S10. Tá? E aí nos catalisadores converte-se também o CO em CO2. Tá?
Tudo isso é para diminuir a emissão de gases. Isso são equipamentos que têm uma alta durabilidade, então demora muito aí para ser substituídos. Tá? Que mais? Que é algo que, no caso dos catalisadores, né, não tem em muitas motos ainda. Por isso que há relatos aí de maiores emissões em motos do que caminhões seguindo, mais emissões em motos do que carros leves, veículos leves, seguindo esse método aqui, grama por quilowatt-hora. Bom? Aqui, por exemplo, teor de enxofre, no começo eram valores bem altos, por quê? Porque não existia até as tecnologias de hidrodesulfurização nas refinarias para tirar o enxofre dos derivados. Então, a quantidade de enxofre que tinha na gasolina estava condicionado à quantidade de enxofre que tinha no petróleo. Tá? Tem óleos mais leves, mais finos, mais caros, né, que tem menos enxofre, e tem óleos mais pesados que tem mais enxofre. Né? Enfim, então existe tanto o limite das emissões, P7, Proconv, por exemplo, padrões Euro, tanto para carros a diesel quanto também para carros a gasolina. Tá? E quando eu falo carro a gasolina, e se queimar etanol? Não tem problema, porque etanol geralmente os índices são muito menores. Por exemplo, de CO, a emissão de CO em carro a etanol é muito menor do que da gasolina. Por quê? Que eu falei no vídeo anterior. Porque o etanol tem oxigênio em sua composição, então ele tende a emitir mais CO2 do que CO. Isto é, ter uma combustão mais completa. O que mais que podemos ver aqui? Olha só que bacana, né? É a mesma coisa, tal, ainda falando, né, das emissões, mas o que são cada um dos componentes? Monóxido de carbono, que eu falei nos vídeos anteriores, é aquele componente venenoso que a pessoa desmaia e pode morrer asfixiada, sem saber. Então, o gás inflamável proveniente da combustão incompleta do combustível, mas dá para queimar mais um pouco. Gás inflamável, incolor, inodoro, isso que é complicado, né? Sem cor, sem cheiro, tóxico e muito perigoso, resultante da queima do carbono. Só que é um gás que ele é mais leve que o ar. Então, se queimar ao ar livre, não tem problema. O problema é quando uma pessoa está dentro do ambiente fechado. Infelizmente, já aconteceram mortes por causa disso. Por exemplo, a pessoa liga o carro na garagem para ligar o ar-condicionado, por exemplo. Mal sabe, né? Que quando combinado com partículas do sangue pode causar danos à saúde, porque a hemoglobina ela se confunde, achando que está pegando O2 da respiração, e na verdade está pegando CO. E na hora de alimentar as células, ocorre envenenamento. Diminuição das capacidades físicas e mentais, né, que a pessoa desmaia e até levar à morte. Hidrocarbonetos, existem uma gama enorme de hidrocarbonetos, né? Uma gama enorme de hidrocarbonetos, então tem uns que causam mais impactos que outros. Mas as fontes, né, são os combustíveis fósseis. Tempo de combustível, alta capacidade de armazenar calor, é muito perigoso, porque junto com a NOx, a luz solar provoca a diminuição da camada. Bom, isso é lá na ozonosfera, né? Diminuição da camada de ozônio, ok. Tá? Óxido de nitrogênio, a ação das radiações solares sobre os gases de exaustão, forma uma névoa seca dos grandes centros urbanos. É tóxico para as vias respiratórias e reduz a fotossíntese. Né? Material particulado, composto por poeira, fumaça e todo tipo de material sólido e líquido suspenso à atmosfera. Quanto menor o tamanho, mais causa problemas à saúde, porque ela atinge os alvéolos, que eu já tinha falado anteriormente. E quanto as partículas maiores ficam retidas no nariz e maiores ainda, cai com a gravidade. E aí, as emissões aqui desses menores que tem. Aqui o cronograma, né, de vários programas, né, no Brasil é Proconv, né, P5, P7. Bom, na tabela aqui não aparece, né, o P8, mas na Europa já existe o Euro 6. Tá? Então, por exemplo, aqui, União Europeia, já desde 2014 tem o Euro 6. Vai chegar um ponto, acho que não vai nem ter como avançar mais, né? Porque aí os avanços vão ser muito pequenos. Tá? Esses aí são, como é que se fala? Simulações do planeta Terra, né? Do lado esquerdo, com buraco no buraco da camada de ozônio. O que é o buraco da camada de ozônio? Não é o buraco em si, mas é uma região onde a camada de ozônio apresenta-se mais fina.
tornando-se menos resistente à absorção da maior parte da radiação ultravioleta e infravermelho, que em uma exposição prolongada pode causar câncer de pele. Então, devido à diminuição das emissões daqueles fluidos compostos principalmente por flúor e cloro, como por exemplo os clorofluorcarbonos, CFCs, como por exemplo R12, mais especificamente falando, essa camada de ozônio, ela, aos poucos, começou a ser regenerada. E devido à ação dos ventos na Terra, né, houve uma maior concentração dos gases que atacam a camada de ozônio, houve uma concentração dos gases justamente no Polo Sul. Como acontece também, por exemplo, quando tem emissão de gases decorrente a queimadas, queima de combustíveis, devido a queima de combustíveis na indústria, nos transportes, que como a queima de combustíveis geram milhares de substâncias diferentes, já tem relatos de presença de componentes desses gases altamente poluentes, de componentes no Polo Norte. Por quê? Porque os gases vão para a atmosfera. E aí, com a presença dos ventos, eles são arrastados, vão para outros lugares. E aí chega no Polo Norte, que é mais frio, podendo ser no Polo Sul também, algumas frações dessas substâncias elas se condensam. O que era gás vira líquido, condensa e pode até chover uma chuva com esses componentes tóxicos, que nem eu falei no vídeo anterior que aconteceu em São Paulo. É que devido às queimadas da Amazônia, a fumaça foi lá para o estado de São Paulo, e quando choveu, lavou-se o ar, e aí ficou aquela chuva repleta de material particulado, sujando o carro, sujando o calçado, sujando as casas. Quem tinha, por exemplo, roupa secando no varal, além da chuva em si, né, tinha um mau cheiro, etc. Isso aqui é mais um deboche, né? Porque fala-se muito, né, da introdução do carro elétrico, ações ambientais é substituído gasolina, diesel por eletricidade, mas a grande questão, qual é a origem da eletricidade? Né? Porque não adianta nada um país como a China ter a maior produção de carro elétrico do mundo, ter o maior número de carros elétricos do mundo, se ainda a matriz é extremamente suja. É isso que quis dizer aqui. Tá? E aqui uma outra, né? Porque é a mesma situação, né? Do que adianta, né? Ter carro elétrico se precisa queimar carvão, queimar combustível fóssil para alimentá-lo. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. E reforçando o que eu tinha comentado antes sobre o tempo de residência das substâncias. Como, por exemplo, aqui, ó, HCFC, HFC, PFC, tem flúor, são principalmente aquelas substâncias que tinham em geladeiras antigas e também em aerosóis. Algumas delas duram muito tempo na atmosfera, pode até durar séculos ou décadas. Isso significa o quê? Se elas atacam a camada de ozônio, elas vão continuar atacando, mesmo que não haja mais essas emissões. Tá? Então, por exemplo, o CO2, que é um gás extremamente estável, se parar de emitir agora, os impactos positivos só vão surgir depois de muito tempo. Mesma coisa, óxido nitroso, CH4, o hexafluoreto de enxofre, né? Enfim. Então, são gases que ficam retidos por muito tempo na atmosfera, não sofrem uma reação química, né? No caso, CO2 é um gás bem estável, tá? E causam problemas a longo prazo. Monóxido de carbono, ele é mais reativo do que o CO2, ele diz aí que pode durar entre meses e anos. Ozônio troposférico, que é decorrente das atividades humanas, como já tinha falado anteriormente, e tem outros que duram pouco tempo. Como esse aqui, por exemplo, NH3 é amônia, material particulado 10, que é um material maior, né, que o 2,5, e assim por diante. Tá bom? E os seus impactos, né, global, hemisférico, regional e local. Tá? Vou parar por aqui, né? Que eu até peço desculpa porque o vídeo anterior ficou muito curto e eu e perdi a noção do tempo, tá? Então, sobre poluição, eu vou parar por aqui, né? Eu não quis entrar em muitos detalhes técnicos, funcionamento de motores aqui, porque não convém nessa disciplina, mas ficou bem falar mais sobre as consequências, tá? Então, a maior parte do tempo sobre poluição atmosférica, né, que eu queria comentar com vocês.
Existem programas como do Acordo de Paris, né, que adotou-se metas, né, para diminuição da emissão de gases, só que felizmente ainda vai demorar muito, né, para ter uma queda real das emissões, né, porque tem muitos países que ainda estão experimentando um desenvolvimento econômico vertiginoso, então é muito difícil experimentar uma queda das emissões. Mesmo que, graças aos avanços tecnológicos, está aumentando a participação da geração fotovoltaica e eólica, que os preços têm caído bastante atualmente, né? Estou fazendo esse vídeo em 2020, né? Novembro de 2020, ambos têm registrado as menores tarifas do mundo, em média, de energia elétrica. Até pouco tempo atrás era o carvão mineral, que era a energia elétrica mais barata, agora não é energia eólica e a energia fotovoltaica. Mas vai demorar um pouco ainda para as termoelétricas a carvão perderem sua liderança. Talvez daqui a alguns 5 anos, não sei. Tá? E é isso. Tá? Tem muito assunto para falar, dá muito pano para manga. Tá? Existem, né, até programas, né, de estímulo financeiro para diminuição da emissão de gases. Aí bem mais para frente eu vou falar sobre RenovaBio, que é um programa brasileiro visando aí, né, um financiamento, melhor dizer, não financiamento, né, mas um suporte financeiro, né, para empresas que oferecem, né, como produto, né, não apenas os produtos convencionais, né, mas oferecem como produto o corte das emissões. Tá? Vou explicar mais para frente melhor, tá? Só para não enrolar muito. Então, o próximo ponto aqui, poluição hídrica, tá? Que é o ponto aí do próximo vídeo.